Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11, a partir do versículo 1 a seguir. É um texto bem conhecido da palavra do Senhor. Tenho a certeza que os irmãos já muitas vezes se depararam com esse texto. Eu gostaria de refletir sobre ele nessa noite juntamente com a igreja. Diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus discípulos, ou condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia distanciava-se de Jerusalém cerca de 15 estádios. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta para as consolarem a respeito de seu irmão. Marta, porém, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, por sua vez, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês tu nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o avistara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao túmulo onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se, e perguntou onde o sepultaram. E eles lhe disseram: vem, Senhor, e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. E era esta ou este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Maria, sua irmã: Senhor, já cheira mal, porque de 4 dias.
Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, te dou graças, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que se fizera, ou que fizera Jesus, creram nele. Amém? Glória a Deus. Mais um segundinho de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez te louvamos, Senhor, agradecendo, Deus eterno, por mais este momento abençoado na tua presença, Pai. Nós já temos, Deus vivo, nesta noite, orado a Ti, louvado, Senhor, exaltado o Teu nome. Neste momento, ó Deus eterno, que a Tua palavra agradecer, Senhor, ministrado, ó Deus vivo, aos nossos corações, o desejo de cada um, Senhor, é que o Senhor venha nos dar, ó Deus vivo, o entendimento para que a Tua palavra, em sendo verdade, Senhor, prática, ela venha produzir, ó Deus vivo, edificação em nossas vidas, nos ensinando, Senhor, os Teus caminhos, Pai. Abençoa cada um nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu assento? Glória a Deus. Se possível, eu pediria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, para que nós acompanhássemos este texto. Como muitas vezes eu já tenho dito para os irmãos, a Bíblia ela foi escrita, irmãos, com um propósito, e é sempre importante nós termos isso em mente quando nós olhamos para a palavra de Deus. A Bíblia não foi escrita por obra ou ação tão somente de homens que em algum momento de sua vida decidiram fazer um relato histórico daquilo que estava posto diante deles. Não, a Bíblia ela foi escrita com um propósito, e este propósito se revela à medida em que nós olhamos para a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Roma, ele diz que tudo aquilo que outrora foi escrito com um propósito, para que através da compreensão daquilo que se diz acerca do Evangelho, ou daquilo que a Bíblia descreve como sendo verdades vivenciadas em algum momento por alguma pessoa, aquilo que se diz de algum feito ou obra de Jesus possa produzir para as nossas vidas no tempo presente alguma edificação, algum ensinamento que, sendo observado, possa nos aproximar mais de Deus. Este é o propósito, este é o plano de Deus, à medida em que inspirou homens para que escrevessem a Bíblia, para que nós, hoje, no tempo presente, em todas as épocas, pudéssemos olhar para os ensinamentos aqui descritos, para as histórias que são contadas, e a partir desses ensinamentos e essas histórias, nós pudéssemos aprender um pouco mais sobre Deus, um pouco mais sobre a vontade de Deus, um pouco mais sobre a maneira como Deus se relaciona com o homem e a maneira que Deus espera que o homem se relacione com ele. Nós temos lido um texto nesta noite, para alguns eu sei que muito conhecido. É uma história que é muito divulgada, muito contada, muito se vê falar ou se ouve falar acerca desta história de Lázaro. Mas para que a gente consiga ter um vislumbre de tudo o que de fato a Bíblia nos traz quando ensinamento a partir desses relatos, nós devemos primeiramente ter em mente acerca de onde Jesus estava neste momento. O texto do capítulo 11 inicia-se dizendo que estava enfermo um certo homem chamado Lázaro, da aldeia de Marta e de Maria, uma aldeia chamada Betânia, próxima de Jerusalém. E a Bíblia diz que quando este homem chamado Lázaro se viu enfermo, as irmãs dele, preocupadas com a condição dele, mandaram chamar Jesus. Se nós olharmos para o capítulo de número 10, um capítulo antes deste, no versículo de número 40, nós vamos perceber onde Jesus estava. A Bíblia diz que novamente se retirou Jesus para além do Jordão, para o lugar onde João Batista no princípio batizava, e ali ele permaneceu. O texto está dizendo que quando Lázaro se viu enfermo e que as irmãs mandaram um mensageiro até Jesus, ele se encontrava numa região distante.
ele se encontrava lá naquele lugar aonde João Batista iniciou o seu ministério batizando. Este lugar era uma outra região, não dentro da Judéia, mas era uma região na Pérea, um lugar que se distanciava da aldeia onde Marta e Maria viviam, e Lázaro, da aldeia de Betânia, cerca de 35 quilômetros. E a Bíblia diz que quando elas se viram nessa situação, elas lembraram-se de Jesus. Agora, o texto nos revela algumas coisas implícitas, irmãos. Primeiro, elas viviam num vilarejo que a Bíblia diz distanciava-se de Jerusalém 15 estádios, ou 3 quilômetros. Elas viviam numa aldeia próxima a uma grande cidade, mas a aldeia que elas viviam era uma aldeia muito pobre, tanto que o nome Betânia significa literalmente casa dos pobres. As pessoas de menor condição financeira, normalmente, elas se refugiavam nestes pequenos vilarejos a uma certa distância da cidade. E a Bíblia diz que agora este homem chamado Lázaro, ele está enfermo. E as irmãs Marta e Maria, as que são mencionadas, se veem preocupadas com isso. O que o texto nos deixa implícito, primeiro, é que a condição socioeconômica deles não era privilegiada. Eles viviam num lugar humilde. Eles viviam numa aldeia que tinha por nome Casa dos Pobres, um lugar onde as pessoas que ali habitavam não desfrutavam de condições financeiras favoráveis. Agora, o texto também nos deixa implícito que não havia outros familiares, que eram tão somente Marta, Maria e Lázaro. Dito isto, eles já não tinham mais pais. Mas o texto também nos deixa implícito que Marta e Maria eram muito jovens na ocasião, porque normalmente dentro da cultura judaica, a moça já por perto dos 16 anos de idade já está consumando suas bodas de casamento, já está se casando, constituindo uma família e saindo de casa. O texto está dizendo que viviam ali naquela casa Lázaro, Marta e Maria. Na ausência dos pais, o irmão mais velho assumia a responsabilidade pela manutenção da família. Então percebam, essas pessoas, elas estão vivenciando um drama bem grande, na verdade. Um drama muito maior do que a gente pode imaginar se não se atentar para esses detalhes. Aquele indivíduo que é o mantenedor da família, que é o provedor da família, o irmão mais velho está enfermo em cima de uma cama. Duas moças, chamadas Marta e Maria, estão ali ao redor dele, preocupadas com a condição dele. Eles não têm condições de ir até a cidade grande chamar um médico para visitar Lázaro. Eles não têm condições de levar Lázaro a um local onde possivelmente ele poderia ser assistido por um médico, até porque neste tempo isso não existia. Hoje em dia, no Brasil, no tempo presente, nós temos o Sistema Único de Saúde, o SUS. A despeito de não ser o que poderia ser, ainda é um auxílio para aquelas pessoas mais carentes. Mas para eles que viviam neste tempo, primeiramente, a medicina era pouco desenvolvida. E segundo, aqueles que desenvolviam a medicina cobravam muito caro para que as pessoas tivessem acesso à medicina. Os irmãos, por exemplo, vão lembrar de um texto que nos conta de uma mulher que tinha um fluxo de sangue e que havia despendido tudo quanto possuía com os médicos. Havia gastado tudo que tinha em função da medicina. Porque o acesso à medicina daquele tempo, de fato, era muito difícil. Era só para quem tinha uma condição financeira extremamente privilegiada. Os demais estavam à mercê da vida. Os demais estavam à mercê de suas próprias condições. Para esta família, se agrava o fato de que ali estão duas moças vivendo numa região muito pobre, com condições financeiras limitadas, e o seu irmão mais velho, aquele que é a esperança de manutenção da família, agora está enfermo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que à medida em que Lázaro se viu naquela condição, Marta e Maria lembraram-se de Jesus. E quando elas lembraram-se de Jesus,
a Bíblia nos relata que elas enviaram um mensageiro até onde Jesus estava. Dito isto, pelo menos 3 coisas se revelam a partir do que o texto está dizendo. Primeiro, elas sabiam aonde encontrar Jesus, porque o texto está dizendo que Jesus estava numa outra região na Pérea, a 35 quilômetros de distância, mas quando elas se viram naquela situação, elas sabiam exatamente para onde enviar o mensageiro. Elas tinham exatamente o conhecimento de como chegar até Jesus. Elas sabiam que ele estava lá naquela região. Segundo, a Bíblia diz que a mensagem que elas mandaram por via do mensageiro era a seguinte: Lázaro, aquele a quem tu amas, em outras palavras, o teu amigo íntimo, o teu amigo próximo, ele está enfermo. Percebam que com isto, o que elas estão demonstrando é, primeiro, elas compreendiam, elas entendiam, elas sabiam do amor que Jesus tinha para com o seu irmão e para com elas mesmas. Elas sabiam que Jesus tinha um carinho todo especial por elas. E isto é relatado mais uma vez mais adiante, quando a Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Porque os irmãos sabem que o ministério de Jesus sempre foi um ministério itinerante. E muitas vezes ele deve ter passado por aquela aldeia, por ela estar próxima a Jerusalém. Isto fez com que se construísse um laço de amizade muito forte entre Jesus e aquela família. Em outras passagens, nós vamos encontrar Jesus se relacionando com esta família, Jesus passando por aquela região e tendo um contato com aquela família. Isso construiu um vínculo de amizade tal que as irmãs sabiam do amor que Jesus tinha por elas. Então percebam, elas sabiam onde encontrar Jesus, elas sabiam que Jesus as amava e amava também o seu irmão que estava enfermo. E terceiro, elas criam que Jesus poderia fazer alguma coisa por seu irmão. Elas mandaram o mensageiro justamente na expectativa de que, em recebendo Jesus a mensagem da enfermidade de Lázaro, e em sabendo do amor que Jesus tinha por eles, a expectativa delas era que rapidamente Jesus se direcionasse até aquela região, a região de Betânia, e fosse lá e operasse um milagre na vida do seu irmão. Esta, sem dúvida, era a expectativa delas. Jesus estava distante 35 quilômetros. Muitas vezes nós lemos na Bíblia falar-se da jornada de um dia. A jornada de um dia naquele tempo, para o povo judeu, era mais ou menos 40 quilômetros. 40 quilômetros era o que eles se deslocavam ao longo de um dia de caminhada. Como Jesus vivia cercado por pessoas, muitos sempre estavam ao redor dele, possivelmente ele não faria esse trajeto um dia, demoraria pelo menos 2 dias. Então a expectativa das irmãs era que o mensageiro fosse até Jesus e levasse aproximadamente 2 dias, na pior das hipóteses, e que depois de 2 dias Jesus retornasse e ali viesse operar um milagre na vida do seu irmão. Esta era a expectativa. E o que nós percebemos com isso, irmãos? Pensando no tempo presente ou aplicando a palavra para a nossa própria vida. Muitas vezes nós nos vemos numa condição semelhante à condição desta família. Não nos mesmos moldes, não nas particularidades daquela família, mas muitas vezes também nós nos vemos em situações que nos fogem do controle. Muitas vezes nós nos vemos enfrentando adversidades ao longo de nossa vida que são inesperadas. Quem esperaria que aquela família fosse atingida por uma situação dessas? Quem espera na família uma doença? Quem espera na família uma enfermidade? As doenças, as enfermidades são situações que simplesmente vêm sobre nossas vidas e nos pegam de surpresa. Até porque se nós esperássemos uma enfermidade, nós nos prepararíamos para, em chegando-a, nós estarmos já assistidos diante dela. Mas são situações que são inesperadas.
Muitas vezes nós, em vivenciando o nosso cotidiano, ou seguindo o caminho natural de nossa existência, de nossa vida, nós também nos deparamos com situações assim. Talvez não necessariamente uma enfermidade, ainda que seja possível, mas às vezes é um problema de desemprego, dada a nossa condição socioeconômica, o que o Brasil está vivenciando. Muitas vezes é uma adversidade que chega no nosso lar, que chega na nossa família, é um problema com um filho, é um problema com uma filha, é um problema com um esposo, é um problema com uma esposa, é um problema que nos assalta de surpresa, para o qual nós não estamos preparados, e diante do qual nós não temos a condição de, a partir dos nossos próprios feitos ou de nossas próprias ações, resolvê-lo. Vai para além da nossa possibilidade de solução. Muitas vezes nós nos vemos em situações assim, que nós vemos o problema, que ele se apresenta para nós, e nós não podemos fazer absolutamente nada. Nós nos sentimos impotentes diante de determinadas circunstâncias da vida. Mas, pense, quando eles se viram assim, o que eles lembraram-se foi de que Jesus poderia fazer algo, como nós também fazemos. Qual de nós que, diante de uma situação adversa da vida, rapidamente não se lembra de que o Senhor pode todas as coisas, de que o Senhor pode entrar com a solução, de que o Senhor pode trazer uma esperança para a solução daquele problema que para nós é insolúvel, que foge do nosso controle. E quando nós nos vemos numa situação assim, nós temos a mesma atitude de Marta e de Maria. O que nós fazemos é, nós vamos ao encontro do Senhor. Como? Nós entramos por um caminho de oração. Nós sabemos onde encontrar o Senhor. Nós sabemos que se nós voltarmos ao Senhor, se nós começarmos a orar a Deus de todo o coração, nós haveremos de encontrá-lo. Não nos é desconhecido a forma ou a maneira aonde nós haveremos de encontrar o Senhor. Elas sabiam a nível físico, nós sabemos a nível espiritual. Nós dobramos o joelho e nós nos encontraremos com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E também, nós fazendo isso, nós estamos fazendo a mesma coisa que elas, ou seja, nós estamos expressando a nossa confiança diante de Deus. Nós estamos colocando para o Senhor que nós acreditamos que Ele pode entrar com a solução. Aleluia. Que a despeito de que para nós não haja uma solução que se manifeste a nível humano, ou que impartindo de nós como seres humanos, possa produzir o efeito esperado, no caso delas, uma cura, ou no nosso caso, qualquer outra situação da vida, nós sabemos que ainda que nos fuja o controle, para Deus não tem fuga de controle, porque o nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas. Nosso Deus, a Bíblia diz, é um Deus que tem poder e autoridade nos céus e na terra. Não há nada impossível para nosso Deus, e nós sabemos disso. E nós que temos um vínculo de amizade com Deus, como Marta, Maria e Lázaro tinha, nós também temos esta mesma confiança diante do Senhor, que nós vamos clamar a Ele, que nós vamos nos dirigir a Ele, que nós vamos apresentar para Ele a nossa petição. A petição delas era: Senhor, nosso irmão está enfermo, vem e faz um milagre na vida dele. Essa era a esperança. Mas a Bíblia diz, irmãos, que à medida em que este mensageiro se direcionou até onde Jesus estava, em chegando até Jesus, ele expôs a situação. Ele chegou onde Jesus estava, lá na Pérea, uma outra região. Depois de 2 dias provavelmente de caminhada, ele colocou para Jesus a situação que Marta e Maria estavam vivenciando, no que dizia a respeito à enfermidade de Lázaro. E certamente o mensageiro deve ter colocado isso para Jesus de maneira a tentar incitar uma ação de Jesus. Talvez ele tenha chegado para Jesus e disse: olha, Jesus, a situação é bem grave, Lázaro está muito enfermo, a enfermidade dele está se agravando e não há o que se possa fazer.
Eu vim aqui porque Marta e Maria me pediram que viesse te trazer esse recado. E o recado que elas mandaram que eu trouxesse para ti é que o teu amigo Lázaro, aquele indivíduo que tu amas, aquele indivíduo que não é um estranho para ti, aquele indivíduo com quem tu tenha um carinho muito profundo, que tu vá ao encontro dele e opere um milagre na vida dele. Agora, o curioso é, irmãos, que quando Jesus recebeu esta notícia, ele simplesmente disse o seguinte: mas esta enfermidade não é para a morte, esta enfermidade é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E misteriosamente, a Bíblia diz que Jesus propositalmente permaneceu mais 2 dias no lugar aonde ele estava. Depois de 2 dias, irmãos, Jesus então chega para os seus discípulos e diz: vamos voltar outra vez para a Judéia, vamos voltar para aquela região da onde nós havíamos saído. A Bíblia diz que os discípulos se sentem temerosos e dizem: Senhor, agora há pouco tempo os judeus procuravam apedrejar-te. Isso está descrito no capítulo de número 10. Jesus havia chegado para os judeus numa determinada situação e tinha dito para eles quem de fato ele era, que ele era o Filho de Deus. Quando Jesus disse isso para os judeus, a Bíblia diz que os judeus pegaram em pedra para apedrejá-lo, porque ele se fazia Deus. Foi este o motivo que fez com que Jesus saísse da Judéia e fosse para uma outra região distante, para evitar um conflito com os judeus. Só que agora Jesus chega para os seus discípulos e diz: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos dizem: voltar para lá? É perigoso voltar para lá. Agora há pouco os judeus estavam querendo te apedrejar e tu está desejoso de voltar para lá. Tu está colocando em risco a tua vida e a nossa. Jesus diz para eles o motivo. Jesus disse que o nosso amigo Lázaro, ele está dormindo, e eu vou para lá para despertá-lo do sono. Como os discípulos ouviram que o mensageiro trouxe para Jesus a mensagem da enfermidade de Lázaro, a resposta deles foi óbvia: Senhor, Lázaro está enfermo. Se ele está dormindo, ele está repousando. Se ele está repousando, isso é bom. A saúde dele vai melhorar com o repouso. Porque eles não entenderam acerca do que de fato Jesus estava dizendo. A Bíblia relata então que Jesus diz claramente para eles: o nosso amigo Lázaro morreu. Percebam, irmãos, que o mensageiro, há 2 dias atrás, havia chegado aonde Jesus estava e havia dito para Jesus que Lázaro estava enfermo. Depois disso, não houve mais contato entre Jesus e aquela família que estava a 35 quilômetros de distância. Só que agora Jesus, 2 dias depois, chega para os discípulos e diz: o nosso amigo Lázaro morreu. Ninguém havia dito isso para Jesus. A informação oficial que se tinha, vinda por boca do mensageiro, era acerca da enfermidade que Lázaro possuía. Mas percebam que Jesus já sabia 2 dias depois da morte de Lázaro. O que nós percebemos com isto é, irmãos, que por mais que nós muitas vezes venhamos apresentar a Deus, ao Senhor Jesus, a nossa petição, e nós não obtenhamos dele uma resposta imediata, o que o texto está nos mostrando é que, a despeito de não ter Jesus respondido a oração ou a petição delas por via do mensageiro, no tempo em que elas julgavam ser oportuno, ou seja, no tempo em que havia ainda a possibilidade de se curar aquela enfermidade, o texto está deixando claro que Jesus sabia exatamente a condição de Lázaro. Jesus não estava alheio ao que estava acontecendo a 35 quilômetros. Jesus sabia que Lázaro já havia morrido. Agora, pensando nessa família ou nessas irmãs que estão lá em Betânia, aguardando a vinda de Jesus, pense na ansiedade, irmãos. Você imagina você com um problema de enfermidade na família, que era o caso delas,
Você já orou ao Senhor, você já fez a sua petição ao Senhor, que era o caso delas. Você está aguardando uma resposta do Senhor, ou seja, aguardando que o Senhor venha ao teu encontro, que era a situação delas, e Jesus simplesmente não veio. E o problema que elas tinham, que era a enfermidade de Lázaro, dia após dia mais e mais se agravava. Imagine a angústia no coração delas. Eu não tenho dúvidas que de contínuo, uma delas ficava ali tendo cuidados para com seu irmão Lázaro, e a outra corria até a porta da aldeia para avistar ao longe se porventura Jesus dava sinal de estar vindo. E talvez ficasse ali um tempo esperando, olhando ao longe, e voltasse, e a sua irmã que ali estava perguntasse: e aí, Jesus deu sinal? Disse: não, Jesus não está vindo. O que será que pode ter acontecido? O que será que pode ter feito com que Jesus não viesse? E aí as perguntas surgem. Será que o mensageiro não deu a mensagem? Será que Jesus entendeu a gravidade do problema? Será que Jesus não nos ama mais? Será que nós fizemos alguma coisa que em algum momento entristeceu Jesus e Jesus não tem mais aquele cuidado que até então ele tinha conosco? Imagine as perguntas que devem ter surgido na mente de Maria e de Marta, porque elas fizeram tudo certo. Elas sabiam onde encontrar Jesus, elas mandaram a mensagem para Jesus, elas acreditavam que Jesus poderia fazer, elas sabiam que Jesus as amava, mas não obtiveram resposta. Pensando nisso, irmãos, para o tempo presente, voltando para a nossa realidade, quantas vezes nós nos vemos assim? Nós estamos vivenciando a situação difícil na vida. Nós somos sinceros com Deus. Nós oramos ao Senhor. Nós cremos que Ele pode fazer. Nós acreditamos no amor que Ele tem para conosco. Só que em vez de um problema ser resolvido no tempo em que nós julgamos ser o tempo apropriado, o tempo propício, o problema não só não é resolvido, como muitas vezes o problema se agrava. A crise aumenta. O problema se torna cada vez mais insolúvel. E as perguntas surgem na nossa mente também. Quantas vezes nós nos questionamos: por que será que Deus não entra com providência nesse problema? Por que será que Deus está permitindo que eu passe por essa situação? Por que Jesus permite que o meu filho, a minha filha, esteja nessa condição degradada, esteja vivenciando essa situação de escravidão? Por que Jesus não entra com uma providência e não transforma o coração do meu esposo? Por que Jesus não entra com uma solução e não resolve o meu problema no meu negócio, o meu problema de desemprego, o meu problema na família? As perguntas são as mais diversas. E as respostas que nos vêm na mente a partir da nossa lógica racional, a partir da nossa própria concepção daquilo que deveria ser o certo é: será que eu estou mal com Deus? Será que o Senhor está triste comigo? Será que eu fiz alguma coisa que desagradou a Deus? Será que por algum motivo que eu ainda não sei muito bem, o Senhor não está mais ouvindo a minha oração? Será que Deus não está entendendo a gravidade do meu problema? Por que será que Deus não me responde? Quem já não se questionou, irmãos, quando em vivenciando uma situação adversa, em não encontrando a solução, em orando ao Senhor, em buscando ao Senhor, em crendo no agir do Senhor, não obteve a resposta no tempo desejado? Essa é a experiência que Marta e Maria estão vivenciando, que nos serve de ensinamento para o tempo presente, para que nós venhamos compreender que nem sempre o Senhor vai responder a nossa oração no tempo em que nós julgamos ser o tempo apropriado. Lá em Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia diz que é um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Mas este não é o nosso tempo. Não é o tempo que eu determino. Não é o tempo que eu estabeleço. É o tempo que Deus determina e estabelece segundo a sua presciência. Porque Deus é o Deus que sabe todas as coisas. Deus é o Deus que vê todas as coisas. Deus é o Deus que
conhece todas as coisas. Como o texto nos diz, Jesus estava ciente de todo o problema. Jesus sabia que o problema já tinha se agravado. Jesus sabia que o Lázaro, que outrora estava doente, agora já tinha até falecido. Jesus estava consciente da realidade que aquela família estava vivenciando. Assim como nós, em vivenciando problemas, não é nada estranho ao Senhor. Deus sabe da tua aflição. Deus sabe do teu desejo. Deus sabe da tua expectativa. O Senhor está ciente do teu problema. Mas então por que o Senhor não responde? Essa é a grande pergunta a ser respondida neste texto e que vai vir ao encontro do nosso próprio coração quando vivenciando tais circunstâncias. Jesus explicou o porquê disso. Jesus havia dito, quando recebeu a mensagem acerca da enfermidade que Lázaro estava vivenciando e da angústia do coração de Marta e Maria, Jesus já havia dito: esta enfermidade não é para a morte, mas esta enfermidade é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: esta enfermidade tem um propósito. Existe um propósito a ser revelado a partir dessa situação, que para esta família vai ser uma situação difícil. Agora, qual é o propósito que o texto nos diz que Jesus está revelando através dessa diversidade? Percebam que o texto diz que depois que Jesus esclarece para os seus discípulos que eles estariam voltando para a Judéia para despertar Lázaro, que estava dormindo, a Bíblia diz então que os discípulos dizem: bom, então vamos lá morrer com ele também. Se ele quer ir, vamos junto. O que os discípulos não sabiam, a despeito de andar com Jesus, é que eles não estavam caminhando para a morte, eles estavam caminhando para a vida. Porque Jesus era realizar uma ressurreição. Aleluia. Não só não morreria ninguém, mas a vida de Lázaro tornaria existência. E a Bíblia diz que eles foram. Quando eles chegaram próximo da aldeia de Betânia, a Bíblia diz que Maria soube disso, Marta soube disso, e Marta saiu correndo ao encontro de Jesus, antes mesmo de ele entrar na aldeia. A Bíblia diz que Marta chega até onde Jesus estava e diz: mestre, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Percebam que a queixa dela não era de que Jesus não veio no tempo apropriado. Ela não disse para Jesus: Jesus, se tu atendesse a nossa oração no tempo aprazível, antes da morte de Lázaro, ele ainda estaria vivo. Não, elas disseram: se tu estivesses aqui. O que elas estão dizendo a Jesus, a verdade é a seguinte: que Lázaro só morreu porque tu não estava aqui. Só que Jesus chega para Marta e diz: Marta, eu vou te dizer uma coisa, se tu creres, Marta, tu vai ver a glória de Deus, porque o teu irmão há de ressurgir. Quando Jesus disse isso, ela disse: eu sei que ele há de ressurgir. Há de ressurgir no último dia, por ocasião da ressurreição e de todos aqueles que haverão de comparecer diante do Senhor para juízo. Eu sei disso. Jesus disse: não, tu não entendeu ainda. Para além de ser teu amigo, para além de ter um vínculo de amizade entre a minha pessoa e a tua família, eu sou o Filho de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Eu sou para além do teu amigo, eu sou o próprio Deus em pessoa que vence a terra. Não existe impossível para mim, absolutamente nada. Tu acredita nisso, Marta? Diz: eu creio, Senhor. E aí a Bíblia diz que ela foi correndo até a aldeia, chamou em secreto a sua irmã Maria e disse: o mestre está aqui e te chama. Percebam, irmãos, que esta Maria, que agora está lá vivenciando esse sofrimento, quando ela soube que Jesus vinha, a Bíblia diz que só Marta saiu ao encontro. Maria não saiu. Maria continua em casa se lamentando pela situação que se estava vivenciando. Maria estava desanimada. Maria entendia sim que Jesus poderia fazer alguma coisa numa determinada situação, mas que existe um limite, que Jesus poderia ter curado o irmão dela, mas agora o irmão já está morto.
Agora não existe mais solução para este problema. Agora não existe meios ou formas a partir das quais se reverter essa situação. O problema agora fugiu do controle até de Deus. Nem mais Jesus resolve este problema. Por isso ela ficou em casa, desanimada, triste. Jesus está vindo, Maria. Marta já saiu correndo ao encontro dele. Vai lá tu também. Mas agora é tarde demais. Não tem mais o que fazer. Meu irmão já está morto, já está sepultado há 4 dias. O que Jesus vai fazer agora? Percebam, irmãos, que a Bíblia diz que quando Marta foi então chamar Maria, aí ela se animou e foi, porque Jesus havia chamado ela. Jesus disse para Marta: vai e chama Maria. Quando Maria soube que Jesus a chamara, ela foi. E o que ela ouviu de Jesus não foi uma repreensão. Jesus poderia ter chegado para Maria e dito: Maria, logo tu que deveria acreditar em mim, tu que deveria confiar em mim, porque tu lembra, Maria, que há um tempo atrás eu estava na tua casa, junto com os teus familiares, e a tua irmã, Marta, estava fadigada, cansada, cuidando dos afazeres da casa, e tu, Maria, tu estava sentada aos meus pés me ouvindo. E eu disse para Marta: Marta, Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Tu tinha uma espiritualidade mais profunda, e agora diante de uma crise, diante de uma situação adversa, tu é a primeira a desanimar. Jesus poderia ter repreendido Maria, só que Jesus não fez nada disso, irmãos, porque Jesus conhece a necessidade, ou o desejo, ou a aflição, ou a angústia, ou a tristeza, tudo aquilo que se gera dentro do coração humano. Jesus conhece o ser humano intimamente. Quando Maria chegou até Jesus, ela disse a mesma coisa que Marta: Senhor, se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus disse a mesma coisa para ela: Maria, se tu crê, como eu disse para Marta, tu vai ver a glória de Deus. Agora a Bíblia nos dá um relato, irmãos, de que aonde Maria estava em sua casa, havia um grupo de judeus que havia vindo de Jerusalém, que se distanciava de Betânia cerca de 15 estádios ou 3 quilômetros, e que vinham no intuito, ou que tinham vindo no propósito de consolar as irmãs. Aquele grupo de judeus que tinha vindo à casa de Marta e de Maria, vieram por conta da morte de Lázaro. Elas vieram consolar as irmãs pela perda que elas haviam vivenciado. Aquele grupo de judeus não teria vindo até a casa de Marta e de Maria se Lázaro não tivesse morrido. Eles vieram somente depois da morte para consolar as irmãs. E a Bíblia nos relata nesse texto que nós lemos, que quando Maria saiu apressadamente ao encontro de Jesus, aquele grupo de judeus saiu junto com ela, porque eles pensaram: ela está triste, ela vai lá no sepulcro chorar por seu irmão, vamos lá dar uma força para ela. E eles saíram junto. E a Bíblia diz que quando houve aquele encontro de Maria com Jesus, Maria estava muito triste, muito abatida: Senhor, se tu estiveras aqui, muito angustiada. Aí esse grupo de judeus viu aquilo, e uns disseram: mas não podia ele, que fez tantas maravilhas aos nossos olhos, será que ele não podia ter curado também o irmão dela? A Bíblia diz que Jesus turbou-se em espírito e Jesus chorou. Jesus não chorou por conta da morte de Lázaro, porque Jesus sabia muito bem o que faria. Jesus sabia que haveria de ressuscitar Lázaro. Jesus chorou porque ele viu a tristeza de Maria. Jesus chorou porque ele viu a tristeza de Marta. Jesus chorou porque ele viu um grupo de pessoas que ali está tentando consolar aquelas irmãs da aflição que elas estão vivenciando. Ora, o que a Bíblia está nos mostrando é que Jesus sim se importa com os nossos sentimentos. Sim, Jesus se importa com aquilo que nós sentimos. Quando nós nos entristecemos, quando nós nos angustiamos, quando nós nos sentimos aflitos diante das circunstâncias da vida, sim, Jesus se importa. Glória a Deus. A Bíblia diz que eles foram até Jesus, e aí Jesus pergunta: onde colocaram o morto? Aí mostraram para eles: foi ali, Senhor, naquela gruta.
Aí a Bíblia diz que Jesus chega para um grupo de pessoas e diz assim: tirem a pedra. Quando a Bíblia diz tirem a pedra, Marta, que estava ao lado de Jesus, disse: Senhor, já cheira mal porque é de 4 dias. Esta Marta foi aquela para quem Jesus, minutos antes, havia dito: Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Foi aquela para quem Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, verá. Tu crê nisso, Marta? Eu creio, Senhor, que tu és o Filho de Deus. Só que agora Jesus está diante do sepulcro, prestes a realizar um milagre, e ela diz: Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias, o que o Senhor vai fazer? Ela não tinha ainda entendido, irmãos. Ela não tinha compreendido ainda que diante dela estava aquele que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. A despeito de andar com Jesus, a despeito de ser amigo de Jesus, a despeito de fazer a petição para Jesus, a despeito de compreender o amor que Jesus tinha, ela não tinha compreendido ainda que Jesus era o próprio Deus que estava ali. A Bíblia diz que Jesus manda tirar a pedra e Jesus brada em alta voz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscita e vem para fora. Quando Lázaro vem para fora, acredito que todos devem ter ficado atônitos. Jesus desatai-o, porque naquele tempo eles, por ocasião do sepultamento, eles enfaixavam todo o corpo, tinha todo um rito para se colocar o indivíduo no seu descanso final, por assim dizer. A Bíblia diz que desataram Lázaro e deixaram ir. Mas o curioso é, irmãos, e este é o cerne da mensagem nesta noite, é que Jesus havia dito que não respondeu à petição das irmãs, porque havia um propósito. Até então o propósito não havia sido revelado. E o propósito não era a cura de Lázaro, ou a ressurreição de Lázaro, porque milagres eles estavam acostumados a ver. Jesus fez muitos milagres ao tempo em que ele andou por esta terra. Se fosse só isso, Jesus não teria ficado 2 dias ainda na região onde ele estava, depois de saber que Lázaro estava enfermo. Se a questão era realizar um milagre, ou se a glória de Deus se manifestasse simplesmente através do milagre, Jesus poderia ter descido e curado Lázaro e Deus seria glorificado. Mas Jesus não fez isso. Jesus propositalmente esperou Lázaro morrer, ser sepultado, para depois ele descer até aquela região. Então vejamos o texto, você que tem a sua Bíblia ainda, para que nós venhamos compreender de fato o que é ser Cristo glorificado, ou Deus ser glorificado, ou o Filho de Deus ser glorificado, como Jesus disse. O texto nos relata lá no Evangelho de João, no capítulo de número 11, no versículo de número 45, um dos primeiros propósitos. Existem outros, mas eu destaquei 3 propósitos para os quais Jesus tardou a sua resposta, ou por conta dos quais. Percebam que o versículo de número 45 nos diz que muitos dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. O primeiro propósito a ser revelado a partir do sofrimento de Marta e Maria foi a conversão de um grupo de judeus que ali estavam. O primeiro propósito foi estas pessoas que não estariam ali se Lázaro não morresse, porque eles vieram só para consolar as irmãs. Se Jesus tivesse, quando ouviu a primeira mensagem por via daquele que informou-lhe da enfermidade de Lázaro, descido e curado a Lázaro, esse grupo de judeus não estaria ali. Mas aquele grupo de judeus agora não só está ali, como eles creem no Evangelho. Perceba que o sofrimento vivenciado por Marta e Maria não foi em vão. O propósito era que vidas fossem salvas, que vidas fossem alcançadas pelo Evangelho, que pessoas viessem a crer no poder, na graça, no amor, na misericórdia de Jesus, que pessoas viessem a acreditar na mensagem que Jesus pregava.
o que só foi possível por causa do sofrimento que elas vivenciaram. Então Jesus não respondeu à oração de Marta e de Maria, ou à petição delas em tempo oportuno, primeiro porque existia um propósito. O propósito era salvar um grupo de pessoas. O propósito era que o nome dele fosse glorificado pela conversão daquele grupo de pessoas. Existia um alvo, existia um objetivo. O segundo propósito, irmãos, nós vamos ver revelado um pouquinho adiante, no capítulo de número 12, no versículo de número 9, 10 e 11. Diz assim, a partir do versículo 9: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, de Lázaro, voltavam crendo em Jesus. Percebam, existia um primeiro grupo de pessoas que viu Jesus fazer o milagre e se converteram. Existia um segundo grupo de pessoas, a Bíblia está dizendo, que não viram Jesus fazer o milagre, mas eles viram o efeito do milagre. Eles viram Lázaro vivo novamente. E este grupo de pessoas também creu em Jesus. Agora o texto nos diz um pouquinho mais adiante, a partir do versículo de número 17, que existe um terceiro grupo de pessoas. E diz assim: dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouvira que fizera este sinal. Percebam que existe um terceiro grupo de pessoas que não viu Jesus fazer o milagre, que não viram Lázaro, mas que ouviram dizer que Jesus fazia milagres, que Jesus ressuscitou a Lázaro. Ou seja, três grupos de pessoas distintos que só foram alcançados pela mensagem do Evangelho por conta da morte de Lázaro. O propósito de Deus, o propósito de Jesus, no que diz respeito a não responder a petição das irmãs, era porque Jesus tinha um alvo mais adiante. Jesus tinha um objetivo que elas não conheciam. Jesus tinha um propósito que para elas, até então, que estavam vivenciando aquele problema, era oculto. Mas Jesus tinha um propósito, e o propósito era alcançar três grupos distintos de pessoas, que não seriam alcançados se Jesus não houvesse tardado a sua resposta para as irmãs. Dito isso, irmãos, eu quero lhe dizer nesta noite com toda a convicção: se você está passando um momento de dificuldade na sua vida, confie no Senhor, Ele tem um propósito. Você pode não ver o propósito hoje, como as irmãs não viram o propósito. Você pode estar vivenciando este momento de angústia como as irmãs, e está sendo muito doloroso para você, muito difícil, muito complicado. Talvez você não entenda porque o Senhor não responde a sua oração. Talvez você não entenda porque o Senhor não entra com a providência. Talvez você não consiga vislumbrar além, mas tenha certeza, existe um propósito da parte de Deus a ser revelado sempre. As irmãs não viram naquele momento, mas quando começou a conversão daqueles que viram o milagre, daqueles que viram Lázaro, daqueles que ouviram do milagre, elas perceberam o porquê de Jesus não ter respondido a oração delas. Creia nisso de todo o seu coração. O ensinamento da palavra do Senhor para nessa noite, para cada um de nós, é: confie no Senhor. Ele está ciente do teu problema, Ele está ciente da tua adversidade, Ele está ciente do que você está vivenciando, Ele conhece os teus sentimentos, as tuas emoções, Ele sabe de tudo que está acontecendo com você. E se Ele está permitindo isso, e se Ele ainda não entrou com a providência, é porque existe um propósito a ser revelado que você hoje ainda não consegue ver, mas que no tempo pré-determinado por Deus você vai conseguir ver, e você vai fazer como Marta, Maria e Lázaro. Mais adiante eles estão reunidos com o Senhor, todos se alegrando
diante do Senhor. Amém? Vamos estar de pé? Glória a Deus.